Olá, pessoinhas lindas e prósperas, tudo bem com vocês? Hoje vai ao ar o primeiro episódio do nosso programa semanal, todas as quartas às 19, que se chama As Terapias Holísticas e a Espiritualidade. E hoje eu vou responder uma dúvida de muitas pessoas que me procuram. Afinal de contas, se eu quiser entrar na carreira holística, por onde devo começar? Hoje eu vou responder uma dúvida de muitas pessoas que me procuram. Quero começar na carreira holística, mas por onde eu começo? Na verdade, não existe uma regra, não existe algo certo, determinado por onde você deve começar. Tem diversos cursos na área holística. Terapias energéticas, terapias quânticas, tem muitos. Mas se vocês querem um conselho, comecem pelo Reiki. Mas Dani, por que o Reiki? Eu já fiz um vídeo falando sobre Reiki, aliás, vai ficar aqui um cardzinho em algum lugar da tela. Se vocês não conhecem o Reiki, clica nele, assiste aquele outro vídeo antes, depois vocês voltam aqui, tá ok? E para quem já conhece, como vocês sabem, o Reiki ele é uma terapia energética que canaliza a energia universal e a energia vital. O reikiano ele é um canalizador dessa energia. E ao impor as mãos sobre um ser vivo, ele transmite essa energia e ela é direcionada além do plano físico, transformando não apenas os sintomas, mas também a origem de todos os desequilíbrios energéticos para que a cura se manifeste. A palavra Reiki, ela é escrita por ideogramas. Segundo o contexto, ele pode ter diversos significados. Tem chuva maravilhosa de energia vital, chuva maravilhosa que dá a vida, a ideia de algo que vem do cosmos, de encontro à Terra, que produz o milagre da vida, chuva maravilhosa que produz o milagre da vida, comunhão de uma energia superior com uma terrena, porém que se pertencem mutualmente. Tem muitas explicações para esses ideogramas Reiki. A cor simbólica do Reiki é verde e ele foi redescoberto pelo japonês Mikao Usui em meados de 1900. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história do Mikao Usui. Ele era um padre católico, ele era sacerdote cristão, lecionava e era reitor em uma universidade do Japão. E após uma discussão em um grupo com seus alunos, um deles lhe lembrou sobre uma passagem da Bíblia que diz: "Você fará como eu tenho feito e mesmo as grandes coisas." E questionou sua fé, pois se realmente era crente e temente a Deus, então, e acreditava, claro, nas escrituras, então por que, na atualidade, não existia ninguém que, assim como Jesus, curava através da imposição de mãos e distribuía por aí milagres por onde passava? O Zui, por não ter a resposta para essa pergunta, um dia ele pediu demissão das suas funções, tanto na igreja quanto na universidade, e se determinou a encontrar as respostas para esta pergunta. Ele viajou pelo mundo, passando pela América, onde formou-se em teologia. E ele estudou diversas línguas, entre elas o sânscrito, que é a língua mais antiga da Índia. Mas ele continuava sem respostas, então ele voltou para o Japão, a fim de estudar a fundo sobre Buda, porque em uma das suas pesquisas ele constatou que as curas de Buda eram praticamente iguais às de Cristo. Peregrinou por anos por templos budistas. Estudando a sua doutrina, ele viajou para a Índia, já que ele dominava o sânscrito, para estudar os sutras no Tibete. Em uma das suas pesquisas, no antigo manuscrito de um discípulo anônimo de Buda, em sânscrito, encontrou os símbolos sagrados da fórmula usada por Buda para curar. Os sutras, escritos há mais de 2.500 anos, acionavam uma energia poderosíssima que poderia levar a um ilimitado poder de cura. No entanto, uma simples fórmula sem as explicações de como usar e a devida capacidade de ativação não lhe traziam a habilidade de curar. Então ele decidiu fazer por 21 dias meditação e jejum, como os antigos mestres faziam, a fim de se purificar para receber uma visão que o esclarecesse. Foi então que na madrugada do 21º dia, Mikao teve uma visão, onde ele vislumbrou uma intensa luz branca que o golpeou de frente,
projetando para fora de seu corpo e sentindo a consciência profunda em comunicação com o seu eu mental. Ao abrir totalmente a sua consciência, ele pôde ver luzes em formas de bolhas coloridas, contendo em seu interior símbolos sagrados. E através da comunicação que estava recebendo, foi-lhe dada a compreensão dos significados e a utilização dos símbolos. Naquele momento, Mikao recebia a sua iniciação, o conhecimento de como utilizar os símbolos e como ativar o poder em outras pessoas, resgatando assim o método milenar da terapia. Depois da redescoberta que Mikao acabara de fazer, vários milagres começaram a acontecer e ele passou a chamá-la de Reiki, que, como todos sabem, Rei significa energia universal e Ki, energia vital. Mikao Usui decidiu trabalhar em uma pequena aldeia, afastada da cidade, habitada por muitos mendigos, crianças e idosos. Ele começou pelos mais novos, fazia o tratamento com reiki e após curá-los, mandava-os para a cidade a fim de arrumarem trabalho, para deixar de mendigar. O mesmo foi feito com os mais velhos. Os resultados atingidos foram muitos e curavam totalmente. Ele andarilhou por diversas aldeias, levando a cura através do reiki. Fez isso por 3 anos e voltou para Kyoto, onde, para sua decepção e tristeza, ele constatou que muitos daqueles que ele havia ajudado e induzido a se manterem com um trabalho honesto haviam voltado à mendigância, das mesmas condições anteriores de miséria. Intrigado, ele perguntou para eles por que, podendo trabalhar, eles não trabalhavam. Aí eles responderam que era muito mais fácil mendigar do que se esforçar no trabalho. E naquele momento, ele percebeu, ele compreendeu que todo o esforço realizado para beneficiar o próximo, com que ele se dedicara durante tantos anos da sua vida, para investigar e descobrir e doar, não foram o suficiente. Ele se deu conta que havia curado o corpo físico dos sintomas, mas não havia ensinado a eles como apreciar a vida com um novo modo de viver. Percebeu então que a cura do espírito, como pregada pelos monges, era tão importante quanto a cura do corpo. A importância da troca de energia tornou-se muito clara para ele. As pessoas precisavam dar de volta aquilo que receberam, ou a vida para eles teria sido desistida de todo o valor. Foi então que ele criou os 5 princípios do Reiki, o Gokai. Vamos lá. Apenas hoje não se irrite, apenas hoje não se preocupe, apenas hoje agradeça suas bênçãos e seja humilde. Apenas hoje ganhe a vida honestamente. Apenas hoje seja gentil e amável com todos os seres vivos. São muitas as histórias contadas sobre o Reiki, mas essa, com certeza, é uma das únicas que realmente consegue trazer para a atualidade a verdadeira essência do Reiki. Mas, voltando ao foco do nosso vídeo de hoje, quem deseja ingressar na carreira holística e não sabe por onde começar, o Reiki, na minha opinião, é a principal técnica holística. Então eu oriento a todos que me perguntam por onde começar, comecem por ele. O tratamento com o Reiki, ele não cura somente o físico, ele visa também a cura do emocional, mental, além do nível físico. E ele pode ser usado antes de qualquer outra técnica. Eu uso praticamente em todos os meus atendimentos, pois quando uma pessoa recebe o Reiki, o seu corpo relaxa, por consequência, ele fica mais receptivo a qualquer tratamento que for usado a seguir. Por exemplo, nos meus atendimentos em que eu farei a regressão terapêutica, antes de começar, eu aplico o Reiki. Por quê? Porque ele entra num estado alterado de consciência através do relaxamento profundo e ele fica mais fácil, sem bloqueios energéticos, nem bloqueios psíquicos também. Esse foi só um exemplo, porque eu posso aplicar o Reiki antes de qualquer outra técnica. Essa estratégia eu comprovei comparando as sessões que eu apliquei antes de iniciar com as que eu não apliquei. E realmente a diferença ela foi muito grande, principalmente em clientes que têm algum bloqueio inconsciente. O Reiki ele é dividido em 4 níveis. Na verdade, ele foi dividido em 3, mas o último nível, que é o terceiro, ele foi dividido em Reiki nível 3A e nível 3B. Mais pra frente vocês vão entender o porquê. No nível 1, o aluno ele aprende mais a fundo o que é o Reiki, ele conhece a sua história, a origem da sua linhagem Reiki, em como aplicar em terceiros presencialmente e a auto-aplicar. O nível 1 também é conhecido como o despertar, ou Shoden. Muitas pessoas escolhem fazer apenas o nível 1, pois a sua intenção é auto-aplicar ou aplicar em familiares, amigos, filhos, parentes, animais de estimação, plantas,
Geralmente, quem passa por uma sessão de Reiki e sente essa energia fluir em seu corpo, ela percebe que ela pode também usar para diversas outras causas. E ela acaba se encantando e sente o desejo de aprender essa técnica de canalização. E a maravilha do Reiki é que ele está ao alcance de todos. Ele é uma das melhores ferramentas para o equilíbrio, para o nosso equilíbrio energético. Ele alivia as dores físicas, emocionais. Enfim, ele atua de uma forma holística, corpo, mente e espírito. E o melhor, ele não trata só os sintomas, mas ele também trata a causa. O nível 2 também é conhecido como a transformação ou Okuden. Ele é conhecido como nível mental, pois além do campo físico, o iniciado irá também trabalhar com os problemas mentais e emocionais. O aluno ele vai receber uma nova sintonização energética, que elevará o seu padrão vibratório e possibilitará que ele receba 3 símbolos sagrados. Eles são poderosas ferramentas compostas por desenhos energéticos que se chamam yantras e os mantras, que são os sons energéticos. Agora, a energia, ela toma novas dimensões e a capacidade de cura amplia-se intensamente. Aplicando o Reiki com os símbolos cósmicos, a energia atua na 4ª dimensão. Eles funcionam como uma espécie de chave para nos conectar com padrões de energia. Eles potencializam a energia canalizada por você e cada símbolo é usado para um caso diferente. Os diferentes tipos de tratamento dependem da combinação que se faz desses 3 símbolos. O interessante dessa terapia energética é que tanto o receptor quanto o reikiano é beneficiado. Quanto mais a gente usa os símbolos cósmicos, mais a nossa percepção é expandida e a gente resgata a harmonia e o equilíbrio dos nossos corpos físico, emocional, mental e espiritual. Nossos potenciais eles simplificam e novos se manifestam. Nossa sensibilidade também se amplia. É uma das ferramentas terapêuticas mais eficazes para quem busca a expansão da consciência. Neste nível também se ampliam as possibilidades da gente perceber a presença dos seres de luz, os guias, protetores, anjos, hierarquias, mestres, entre outros, que nos auxiliam durante as sessões de cura. O nível 2 ele não é um aperfeiçoamento do nível 1. Cada módulo é completo. Uma das principais diferenças entre os 2 níveis 1 e o 2 é o tempo de aplicação. Já que a partir do nível 2, ao ser ativados os símbolos sagrados, o reikiano ele pode diminuir e muito o tempo da aplicação, porque os símbolos cósmicos eles potencializam as aplicações. Porque quando a gente trabalha com eles, a energia atua na 4ª dimensão, como eu falei anteriormente. Os 3 símbolos sagrados que aprendemos nesse nível são o Shoku-rei, Sei-reiki e Honshaze Shonen. Como o Reiki é uma energia, ela independe de espaço-tempo. Melhor dizendo, o reikiano, a partir do nível 2, ele pode enviar Reiki à distância para uma pessoa, de modo geral, ou para apenas uma das partes do seu corpo, por exemplo. Isso é fantástico, porque um terapeuta que trabalha com Reiki, ele pode ampliar os seus atendimentos a nível nacional ou até mesmo internacional. Eu, por exemplo, eu tenho clientes nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, em diversos estados do Brasil. Eu estou em São Paulo, mas isso não me impede de atendê-los. E no nível 2 vocês também aprendem técnicas novas que somente com o nível 1 não era possível, porque elas dependem dos símbolos cósmicos. Por exemplo, o banho de energia, que é o Reiki no chuveiro, e outras 2 técnicas que eu particularmente amo. Elas funcionam mais ou menos como uma cocriação dos seus desejos, mas de uma forma muito mais simples e os resultados são muito mais rápidos. A técnica do caderno e a técnica da caixa. A do caderno, você escreve seus desejos e desenha na contracapa os símbolos cósmicos. E diariamente, por mais ou menos 5 minutinhos, você ativa os símbolos enviando o Reiki sobre o caderno. E conforme os seus desejos vão sendo alcançados, você vai destacando as folhas e pode colocar novos desejos sempre que quiser. E na caixa de sapato é mais ou menos parecido. A diferença é que você vai colocando seus desejos escritos num papelzinho dobrado, como se fosse um cofrinho. E aí você vai fazendo a ativação deles também diariamente. Lembra que eu falei que o nível 3 foi dividido em 2? Então, isso foi feito porque existem pessoas que querem apenas ser canalizadoras e transmissoras dessa energia. Isso depende somente de você mesmo. Não está certo, muito menos errado. Isso é uma escolha de cada um de nós. No nível 3A, o aluno ele vai ser apresentado para mais um símbolo cósmico.
E ele possibilita que o aluno possa enviar reiki à distância para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Por exemplo, para grupos, cidades, países, para multidões. O reiki, por ser uma energia, uma canalização e transmissão dessa energia, ela independe de espaço-tempo. Para você enviar, e o seu cliente vai receber da mesma forma, seja a distância que ele estiver. Mas o aluno ele ainda não está apto para repassar esse ensinamento. O nível 3A ele também é conhecido como a realização, Shinpirei, ou como mestre interior ou consciência. O nome do quarto símbolo sagrado é Daiko-myo. Ele serve como um potencializador dos demais símbolos. O terceiro nível quer um extremo cuidado, porque o volume da energia envolvido nesse processo de cura é muito, muito grande. É muito importante se atentar para uma alimentação mais saudável, para exercícios de desenvolvimento pessoal. O quarto símbolo, Daiko-myo, que é apresentado neste nível, ele é um forte amplificador dos demais. Ele intensifica a energia dos outros 3 símbolos. A gente pode enviar o reiki para um grupo gigantesco de pessoas. A gente pode ser agentes da regeneração planetária. Esse nível leva o aluno a encontrar a sua verdade mais real, a tocar o seu próprio karma. O reikiano sintonizado no nível 3A, ele aprende diversas técnicas novas, entre elas a cirurgia psíquica. Lembrando, gente, que assim como em nenhuma outra técnica holística, a cirurgia psíquica também não pode substituir nenhum tratamento convencional, mas ele é um maravilhoso complemento de harmonização de cura. Ela atua no campo energético do receptor, não há cortes nem remoção dos tecidos físicos. Os bloqueios energéticos eles são eliminados e o livre fluxo energético é restaurado, restabelecendo a harmonia em nível físico, emocional, mental e espiritual. Agora a gente vai falar do nível 3B. Ele também é conhecido como mestrado de Reiki, Shinpinten Sensei. O reikiano ele vai aprender a passar esse ensinamento adiante e a como fazer a sintonização de seus novos discípulos. E ao final ele vai receber o título de Mestre Reiki. Olha, essa nomeação, ela não obriga ninguém a ensinar. Fica sempre a cargo do discípulo, porque o reiki é uma energia divina. Como uma energia divina, ela não pode ter cobranças nem nada forçado. Nós somos almas livres, fazemos o que o nosso espírito sente vontade. Mais um símbolo é ensinado e ativado no reikiano, o Hako. A principal característica desse símbolo no reiki é que ele é usado para a iniciação de novos reikianos. No nível mestrado, o aluno estará apto a utilizar o ensinamento reiki em diversas outras técnicas terapêuticas, como, por exemplo, a regressão de memória com símbolos, a técnica de PNL, que é a reprogramação neurolinguística. Com esta técnica, a gente pode fazer uma autorreprogramação mental ou fazê-la também nos nossos clientes. Tem a técnica também da projeção astral, onde o reikiano pode fazer o desdobramento do corpo psíquico do corpo físico, transcendendo a dimensão física. São tantas as possibilidades que fica difícil, eu ficaria aqui falando por dias e dias e dias, descrevendo o quão é maravilhoso ser reikiano. Mas como a gente não tem mais tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo, então a gente vai voltar à pergunta inicial. Quero ingressar na carreira holística. Por onde eu começo? Eu aconselho a iniciar pelo reiki. Ele pode ser usado em você mesmo, na sua família, amigos, em clientes. Foi por ela que eu comecei e eu não me arrependo. Então, gente, esse foi o primeiro episódio do nosso programa As Terapias Holísticas e a Espiritualidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre vou trazer para vocês curiosidades do mundo holístico, novas tendências do mercado, desde as novas técnicas às mais antigas usadas pelos terapeutas. A gente vai falar sobre espiritualidade sem filtros, sem máscaras, de uma forma que você nunca viu e ouviu. Então, para ficar por dentro desse mundo holístico, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você sempre ser avisado sempre que um novo vídeo for postado, tá bom? Obrigada por ter ficado aqui, gente. Namastê!